Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e estou aqui para a gente conversar no LAC Concurso sobre a Constituição do Estado de São Paulo. E agora a gente vai dar continuidade nessa aula falando sobre a educação segundo a Constituição do Estado de São Paulo. Vamos lá? Para quem está se preparando para concursos públicos no Estado de São Paulo, saber a Constituição de São Paulo é fundamental, né? E hoje a gente conversa sobre a ordem social e dentro da ordem social, especificamente, a gente vai conversar sobre a educação na Constituição Estadual de São Paulo. Vamos lá? Educação, artigo 237 da Constituição do Estado de São Paulo. É ali que começa a matéria sobre educação e é importante que você saiba o que tem aqui dentro para poder responder corretamente na sua prova. Olha lá. Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, a educação será ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 da Constituição Federal. Aqui a gente tem exatamente uma ligação da Constituição Federal com a Constituição do Estado de São Paulo. Estes princípios, deixa eu fazer direito aqui, esses princípios do artigo 205 da Constituição Federal são de observância obrigatória, exatamente, observância obrigatória. O que é isso, observância obrigatória? O Estado de São Paulo, assim como o Estado de Mato Grosso, como o Estado de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, não podem deixar de observar os princípios aplicados à educação segundo a Constituição Federal. É uma norma de repetição obrigatória, né? Eu falei observância obrigatória, mas você também pode observar a seguinte expressão, né? Norma de repetição obrigatória. Norma de repetição obrigatória. Isso aqui está na Constituição Federal de 1988, no artigo 205, e ela é obrigatoriamente repetida na Constituição Estadual. Não interessa de qual estado, tá? Não interessa se é do estado de São Paulo, se é do estado do Rio de Janeiro. São normas de repetição obrigatória. Por isso é que no texto da Constituição de São Paulo a gente encontra essa referência expressa. Tem que ter, não pode ficar sem. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Além de observar os princípios previstos na Constituição Federal, será necessário observar ainda os princípios da liberdade e da solidariedade humana. Então, o sistema educacional de São Paulo obrigatoriamente observará a liberdade. Quando a gente fala em liberdade, não é só a liberdade de ir e vir, eu estou falando da liberdade de lecionar. É garantida uma autonomia muito grande para as escolas de São Paulo para escolher, por exemplo, uma doutrina pedagógica a seguir, o construtivismo, ou, sei lá, uma outra visão da educação, né? Como o sistema Waldorf, enfim, existem várias linhas de educação e essa liberdade é garantida. Liberdade de crenças, inclusive, né? Crenças ideológicas, crenças políticas, isso é garantido. De forma geral, na educação isso é garantido. Aqui eu não estou dizendo que se pode doutrinar crianças ou adolescentes ou estudantes de acordo com uma convicção política qualquer. Não é isso. Mas é a liberdade de você crer, dialogar, discutir, difundir questões ideológicas, questões políticas de forma técnica, de forma educacional. E a solidariedade humana. A educação ela tem muito a ver com a solidariedade. Então aqui esses dois princípios são fundamentais no sistema de ensino da educação no Estado de São Paulo. Qual que é a finalidade de todo esse sistema? Observar a Constituição Federal, observar esses princípios de liberdade e de solidariedade humana. Tem uma finalidade específica, toda essa educação. Compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. Perceba que aqui, na visão da Constituição Estadual de São Paulo, a educação não tem a finalidade apenas de ensinar a ler, escrever, fazer conta e passar no vestibular. Não, vai muito além disso, né? Quando se estabelece a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, eu trabalho com a ideia de conhecimento e entendimento do próximo, saber que existe o outro, respeitá-lo e saber que eu tenho deveres para com o outro, assim como o outro tem deveres para comigo. Por exemplo, a cordialidade, a educação, a urbanidade são deveres sociais e isso é trabalhado no sistema educacional do Estado de São Paulo, né? Respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana.
Por exemplo, respeitar a tua convicção religiosa, respeitar o seu time de futebol do coração. Né? Aqui é uma ideia, apesar de ser pura teoria, mas a ideia é de você produzir cidadãos. Não estou aqui preocupado com o resultado do Enem ou coisa do gênero. Aqui a preocupação é formar cidadãos. Esses são os princípios e as finalidades aplicadas no sistema de ensino, no sistema educacional do Estado de São Paulo. Né? Isso possibilita uma educação avançada, uma educação possibilita que os professores implementem uma educação de ponta. É uma educação voltada para o ser humano, não uma educação voltada para fazer prova, né? Para passar em vestibular, Enem ou coisa do gênero. Né? Fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional, o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum. O desenvolvimento integral da personalidade humana, o que é isso? Eu não vou ficar focado só em ciências exatas, só em português gramatical. Eu vou dar espaço para a literatura, para a poesia, para o teatro, para as artes de forma geral, para a educação física, porque aí eu consigo desenvolver personalidade de forma integral, ou seja, o ser como um todo, não só o aluno da matemática, o aluno do inglês, o aluno do português, não. Ele vai ser um aluno do mundo, ele vai ter noção de culturas, vai ter noção de atividade física para não cair no sedentarismo e coisas do gênero, né? A teoria é lindo, né? Muito lindo. O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando, ou seja, buscando aqui uma produção científica e o aprimoramento científico do ser humano. Aqui a ideia é preparar essa pessoa para ela encarar o mercado de trabalho, o desenvolvimento tecnológico, científico, não deixando a pessoa obsoleta, né, alienada. Né? A preservação da difusão e expansão do patrimônio cultural. Novamente, a gente volta a falar do desenvolvimento integral da personalidade humana. Não há possibilidade alguma de você pensar em desenvolvimento do ser humano sem desenvolver a cultura. É fundamental. A cultura faz parte, é essencial que a cultura seja valorizada, que a cultura seja desenvolvida e mais, perpetuada. Só um povo que detém cultura e tem noção dessa cultura passa a ser um povo que tem identidade. E se eu tenho identidade e noção dessa identidade, eu passo a ter personalidade como cidadão. Eu passo a defender o meu país, o meu estado, a minha cidade. Coisa que falta demais no Brasil, né? Você veja que isso tem previsão constitucional para ser aplicado nas escolas do estado de São Paulo, né? O implemento é que talvez seja complicado, mas você tem que saber desses detalhes para a tua prova. A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo. Quando eu tenho um sistema educacional pautado na liberdade, obrigatoriamente, se eu garanto a liberdade de crença, liberdade de convicções, eu tenho que respeitar o diferente do meu. E aí eu tenho que respeitar e não posso tolerar uma filosofia diferente da minha, não posso tolerar o preconceito de uma filosofia diferente da minha, de uma política, de uma religião diferente da minha. Essa finalidade aqui está intimamente ligada com o princípio da liberdade. O princípio da liberdade. Se eu tenho liberdade de crença, automaticamente eu tenho o dever de respeitar uma crença diferente da minha. Porque se eu tenho liberdade, o outro também tem. Né? É mais ou menos assim que funciona. Essa lógica jurídica da igualdade e da liberdade. Né? O desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade. Isso aqui é para formar um senso crítico. Não adianta nada eu conhecer uma fórmula matemática, uma fórmula de química, uma fórmula de física, se eu não sei raciocinar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo,
10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.